Olá pessoal, tudo bem com vocês? De novo aqui para mais uma aula de história e a gente vai ver hoje Segundo Reinado, só que hoje a política externa do Segundo Reinado. A gente está vindo aí algumas aulas falando sobre este período da história do Brasil bastante importante. Essa aula de hoje, a aula 17, ela é uma aula muito complexa, então eu preciso que vocês prestem atenção, porque ela tem uma série de nomes, uma série de questões, mas dá pra gente entender bem legal todas as coisas. Só vamos lá, passo a passo, bem devagar, para ficar tudo bem clarinho. Bom, política externa se diz respeito às relações que se tem entre o país e os outros. No nosso caso, nós vamos ter dois tipos de relações externas. A relação com a Inglaterra, as relações com a Inglaterra, portanto, e com os nossos vizinhos nos países platinos. Vamos pegar aqui. No caso da Inglaterra, são duas questões que envolvem o embaixador chamado Christie, entre 1862 e 1864. O embaixador William Christie. O que vai acontecer? Bom, primeira situação. É o roubo de uma carga de um naufrágio de um navio inglês, lá no sul do país, e tinha sido saqueado. E a outra questão é que alguns marinheiros ingleses que estavam bêbados foram presos depois de uma briga no rio, e o embaixador exigia, então, duas questões. Primeiro, que o império pagasse a carga roubada, e a segunda questão é que libertasse os súditos da Inglaterra, porque, segundo Christie, nem julgados eles poderiam ser aqui, só na Inglaterra. Dom Pedro não cedeu às duas exigências, a essas questões, nas duas questões, e então a Inglaterra resolveu romper ligações com o Brasil. É curioso que assim, a galera achou muito da hora essa postura do Dom Pedro de ter se colocado contra os ingleses, né? Então foi um lance interessante. Mas para o Brasil, naquele momento, era difícil essa questão de rompimento com a Inglaterra tão brusca assim. Porque afinal de contas existia uma grande dependência ainda. Então, um pouquinho complicado. Bom, mas, enfim, a situação vai ser resolvida com um tribunal internacional, em que a Bélgica acaba sendo aí a intermediária, e chega um veredito a favor do Brasil. A Inglaterra vai pedir desculpas e tal, vai demitir o William Christie, e as relações voltam à normalidade. É só legal a gente perceber, então, uma questão bem simples é a questão Christie, mas é legal perceber que o Dom Pedro II, ele era pressionado pela situação, mas ele tinha posturas bem interessantes e curiosas para a gente pensar sim, né? Que podiam fazer aí o governo seguir para outros caminhos. Bom, mas vamos lá para o que mais pesava de fato, né? Existiam tensões nas relações com os países platinos que deixavam a América aqui do Sul com uma questão bem tensa mesmo, né? Vamos lá. Quais são essas tensões? Primeiro, para os países republicanos vizinhos, o Brasil representava uma ameaça, porque era um império continental, de dimensão continental, né? Então um império bem grande, com relações diretas com as monarquias europeias. Então, para esses países vizinhos nossos, que eram repúblicas, representava, na verdade, um desespero enorme essa questão de ter um império tão forte do lado. Por sua vez, para o Brasil, os países da região platina eram repúblicas, e esse sentimento de republicanismo também era uma ameaça para o próprio império. Que, afinal, esse sentimento crescia ao longo do século XIX e crescia aqui do lado, nos nossos vizinhos. Juntando essa questão do medo, dessa ameaça que existia de um lado e de outro, no meio disso tudo a gente tinha a questão de navegação da Bacia do Prata. O conjunto ali do Rio da Prata era importante para todo mundo. Paraguai, Uruguai, Argentina, para o Brasil. Para essa galera toda era importante. Para o Brasil, porque a navegação via a Bacia do Prata
facilitava demais a ligação de algumas regiões, Mato Grosso do Sul. Para o Paraguai era essencial o escoamento de produção. Para a Argentina e para o Uruguai faziam parte de relações econômicas bem sólidas, porque afinal eles tinham um controle da entrada e da saída ali de questões. Então, juntando tudo isso, a questão de navegação da Bacia do Prata era um tema muito, muito importante para a política externa brasileira, consequentemente para os nossos vizinhos também. Mas vamos lá, que a coisa fica tensa. Vamos começar com a relação do Brasil com o Uruguai. Bom, o Uruguai passava por disputa interna bastante sólida. De um lado, os blancos, que defendiam o controle da Bacia do Prata e terras da fronteira com o Brasil. Era composto por uma elite agrária. Ou seja, os blancos se posicionavam contra o Brasil, porque queriam ter total controle da Bacia do Prata, cobrar para navegação ali, por exemplo, e divergiam com relação a algumas terras da fronteira que alegavam ser deles e não brasileira. Do outro lado, lá no Uruguai, nós tínhamos os colorados, que defendiam o livre comércio e navegação do prata, pensando nos lucros que se daria levar e comprar produtos entre os países da região, composto, obviamente, por um grupo comercial, no caso, então uma elite comercial que valorizava essa questão. Bom, evidentemente, blancos e colorados são rivais dentro do Uruguai e com uma forte tendência de apoio brasileiro aos colorados. E é isso que vai acontecer. Quando Manuel Uribe, que é branco, faz uma aliança com Juan Manuel de Rosas, que é da Argentina, presidente argentino, a coisa fica tensa. Por quê? Entre 1843 e 1851, Manuel Uribe e Juan Manuel Rosas tentam impor um governo branco na região do Uruguai. O Brasil resolve se posicionar contrário, então, a isso. E vai, na verdade, promover uma série de conflitos regionais na região do Uruguai, para que esse evitasse, portanto, o domínio dos blancos na região uruguaia. E assim vai ser. O Brasil consegue promover uma série de vitórias, então, de quebra vai aproveitar e derrubar também o presidente argentino. Focando no Uruguai, Manuel Uribe, então, é afastado e os colorados governam o Uruguai. Acontece que, na década de 60, Bernardo Berro, que é branco, acaba sendo eleito e vai buscar apoio no Paraguai para se manter enquanto presidente. Do outro lado, Venâncio Flores, que é colorado, tem apoio do Brasil e da Argentina nesse momento contra essa soma aqui, Bernardo Berro e o Paraguai. Por que neste momento a Argentina apoia os colorados? Porque o Brasil interferiu diretamente no próprio governo argentino. Então, na década de 60, a gente já tinha um desenho de Brasil, Argentina e parte do Uruguai, que apoiava aqui os colorados, se declinando, colocando-se contra o Paraguai e parte dos uruguaios blancos. Segura essa, deixa ferver essa questão do Uruguai por enquanto, vamos entender os outros países no contexto. No caso da Argentina, existia na Argentina dois grupos. Unitaristas, que defendiam o poder centralizado e apoiando-se na livre navegação. Era uma elite comerciante que se apoiava na livre navegação do prata, obviamente pensando nos lucros que viriam do comércio. E defendia o poder centralizado com as decisões em Buenos Aires. Essa galera tem apoio do Brasil. Do outro lado, a gente tem os federalistas,
que defendem maior autonomia das províncias, composto pela elite agrária, que divergia do Brasil, obviamente. Bom, o Brasil implementou então a partir daqui, uma série de conflitos então, lá no Uruguai, mas que vão se estender para a Argentina. E na Guerra do Prata, entre 1851 e 52, o presidente argentino é deposto. Juan Manuel Rosas cai. E o Brasil então vai, a partir daí, de 52, ter na presidência da Argentina unitaristas, apoiados então pelo Brasil, alinhados ao Brasil. Por isso que a gente vai ter lá na década de 60, depois do século XIX, a Argentina muito próxima do Brasil, por conta de todo esse apoio e presença brasileira desde a queda do Roças, daí para frente. Até aqui, pessoal, beleza? Vamos lá. O que vai acontecer que falta um país nesse joguinho todo aqui? E esse joguinho vai ser completo agora com o Paraguai. O Paraguai, desde o seu processo de independência, que enfrentou tanto espanhóis quanto argentinos, a guerra de independência paraguaia vai durar até 62 mais ou menos. Até 62, na verdade, não que a guerra vai durar, mas esse processo de formação paraguaia vai durar. E o Paraguai buscou, nesse período todo, uma autossuficiência agrícola e bélica. Isso trouxe para o país avanços bem consideráveis, mas, ao mesmo tempo, um isolamento e dificuldades econômicas, sobretudo porque tinha dificuldades de exportar e importar coisas. Por isso, para o Paraguai, a navegação era fundamental. Até então, as relações entre Brasil e Paraguai eram boas relações. O Brasil mesmo havia, por vários momentos, pautado a favor da navegação para o Paraguai, usando a Bacia do Prata. Existia só uma questão de tensão, que era a questão da fronteira com o Brasil, principalmente na região do Rio Apa, que os paraguaios alegavam pertencer a eles, sobretudo por conta da plantação de erva mate. Mas tirando essa questão, que era habilmente levada até então tranquilamente, nada mais pesava. Acontece que em 1862, Francisco Solano Lopes é eleito no Paraguai, com um governo de uma série de benefícios sociais interessantes de fato. Por exemplo, baixos índices de analfabetismo, ausência quase que completa de fome, melhora das condições de vida, um crescimento industrial mais acentuado. Então tinha uma série de benefícios de fato e de melhoras no Paraguai. Mas a postura do Solano Lopes com relação ao Brasil era de oposição. E, na verdade, ele achava que era necessário romper a política de proximidade com o Brasil, alegando que até então o Brasil só fez políticas que atentavam aos seus próprios interesses, desprezando os interesses paraguaios. Para isso, então, o Solano Lopes pensou num plano de alianças, buscando se aliar justamente àqueles grupos que eram rivais ao Brasil, os federalistas da Argentina e os blancos do Uruguai. Era essa a ideia. Acontece que a influência brasileira era muito pesada, muito forte, e faz o plano ir por água abaixo. Por que, no fim das contas, né, galera? Porque o Brasil acabou, tanto na Argentina, massacrando, ou pelo menos perdendo, deixando os federalistas sem espaço, e no Uruguai também, os blancos vão perdendo seu espaço. Quando Solano Lopes percebe que o plano fracassou, não tem outra saída a não ser declarar guerra ao Brasil. Afinal, ele estava isolado nesse momento. Muito bem. E aí, então, começa a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai vai de 1864 a 1870.
é o principal conflito da América do Sul. É um conflito bem importante sim, pessoal. Por quê? Primeiro porque, de um lado, a gente vai ter a Tríplice Aliança. Então, galera, de um lado aí a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Cara, essa guerra ela é muito marcada por batalhas navais. É uma região de muitos rios, região de Pantanal. Então a gente vai ter muitas batalhas navais. Uma das mais significativas vai ser a Batalha de Riachuelo, de 1865. Essa é uma batalha tão importante que o Brasil acaba vencendo e acaba fechando, então, os caminhos de navegação do Paraguai. Mas assim, uma guerra que parecia que ia terminar rápido, estava bem longe, na verdade, de terminar. O Brasil não imaginava isso e se mostrou, na verdade, surpreso. Por quê? Porque o Paraguai tinha uma rede de proteção de fortalezas nas margens do rio que garantiam uma proteção gigante do território paraguaio. Então, os avanços rumo ao território paraguaio eram normalmente limitados a essas fortalezas. A fortaleza de Humaitá, por exemplo, resistiu durante 3 anos às investidas da Tríplice Aliança. Também tinha um outro problema. Inicialmente, o Brasil não consegue mobilizar tantas tropas assim. É por isso que participam inicialmente os chamados libertos de guerra, que são escravos comprados pelo governo e são libertados para lutar na guerra. Então, o primeiro momento é recheado de escravos. Bom, e o que vai acontecer, galera? Nesse sentido, então, a guerra vai ser travada no primeiro momento e com dificuldade de caminhar, mas aos poucos ela vai indo. O problema é que, além da guerra em si, como ela é travada principalmente em lugares muito alagadiços e tal, nas margens do rio, essa água contaminada vai ser um desastre. Muita gente vai pegar cólera e diarreia. E muita gente morre a partir disso, de fato, muitas baixas nesse momento. De qualquer forma, o Brasil vai avançando, a Tríplice Aliança vai avançando contra o Paraguai e vai ocupando o território. Solano Lopes tenta fugir para os lugares mais distantes possíveis para evitar ser capturado. Mas, nesse processo que se revela um lado muito terrível da Guerra do Paraguai. Uma violência gigante contra a população. Então era normal que, por onde ia passando as tropas da Tríplice, por exemplo, a população do país sofria com saques, com degolas, com abusos e tudo mais. Era muito complicado, de fato, né? Muitas mulheres paraguaias participaram do exército paraguaio, ajudando diretamente, de fato, que tentaram lutar, inclusive, nesse sentido, porque elas acompanhavam as tropas e tal. E o triste é de quando as tropas morriam, muitas delas também morriam, né? Elas tentavam lutar principalmente, elas tentavam participar principalmente no socorro aos feridos, né? Mas era difícil, a situação era muito delicada, de fato. Bom, e aí? O que vai acontecer? A guerra vai se estendendo, mas nós vamos chegando a um fim. Solano Lopes é preso e morto em Cerro Corá em março de 1870 e a guerra acaba. E as consequências? Para o Paraguai, as consequências são muito tensas. O país é obrigado a pagar uma indenização muito pesada, como grande responsável. Vai ter que ceder nessa indenização territórios para a Argentina e para o Brasil. E até a riqueza da família que governava, né, do Solano Lopes, é confiscada. A população paraguaia sofreu um massacre. A população masculina praticamente é devastada. Calcula-se, não sabe direito esse número, mas pode ser que em torno de 50% até 70% da população foi dizimada no conflito.
Nunca mais o Paraguai conseguiu se reerguer de novo, porque o caos provocado por essa parte da população e pela condição econômica é sentido até hoje ainda no nosso país vizinho aqui. No caso do Brasil, a gente também vai se endividar, porque a gente não tinha um exército, não tinha uma marinha, a gente vai precisar de dinheiro para comprar essas coisas. E se endivida muito com a Inglaterra. Cada vez mais, né, endividado no fim das contas. Outra questão é que o Brasil perde quase um terço dos soldados que foi. Foram cerca de 150 mil, então 50 mil soldados morrem na Guerra do Paraguai. Outra consequência importante é a ascensão política do exército. O exército acaba ascendendo como classe importante, como grupo importante, e nós vamos ver na sequência que eles vão dar bastante rumo na sequência do Império. Bom, assim, pessoal, fica clara então a questão da Guerra do Paraguai, o peso que ela tem na história da América do Sul, as consequências para o Brasil e para o Paraguai, e a gente vai desdobrar mais as consequências no declínio do Segundo Reinado, que é a nossa próxima aula. Beleza, gente? Muito obrigado até aqui. Até a próxima.